vocês a paz do Senhor Jesus? Amém. Oh, coloca para mim, eu vou dar uma explicação hoje. O livro de Isaías 14. Eu acho que tem necessidade. 14. Vamos lá todos juntos, grupo 3 e vocês me juntam comigo. 1, 2, 3. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Diz assim, tá? Já orando, né, irmãos? Oi, irmãos. Nosso Deus, Ele é um Deus todo poderoso, correto? Ele é tão. Irmãos, antes de eu pregar, eu estou feliz aqui, eu quero apresentar para vocês a nossa irmã Amanda. Quem não sabe, quem não conhece a Amanda, ela é sobrinha do nosso humildinho por parte do Caio, né? O Caio é sobrinho também, ela estava sobrinha, né? E do Gão também, né? Ela é cunhada do Biel, está ali, ó. Ela é então nossa também, então está ali, ó. Parente do Pedro, Jonas, da família, né? E eu falo assim, pastor Ronaldo, a família lá no Pedro fala assim, a nossa família, o senhor é o nosso pastor lá, né? Eu fico feliz com isso. E eu fui a Cidinha, né? Ela a irmã, ela teve aqui comigo, ela pediu oração, né? E aí eu fui na casa lá do Caio, que o Caio levou ele lá na casa dela. E aí ela conheceu a Amanda. E aí eu falei, Amanda, vamos fazer a campanha na Brasil, vou me ajudar. Aí hoje não sei se você me ajuda, eu falei assim, eu vou, pastor. E aí passei lá vim descendo, eu vou andar a pé, eu gosto de ir a pé, então me dando um pouco para vir para o culto. Aí quando eu olho, eu vi o carro do Caio lá no vídeo, eu falei assim, Caio está ali, vou cumprimentar ele. Aí cheguei lá, quem está lá? Caio e a Amanda. Aí a mãe, você vai? Ela falou, o vídeo falou, também, eu vou lá levar você também. E aí o homem do peito trouxe ela, e está aqui, irmãos, que bênção, eu estou feliz de amor. Você está aqui, e Biel, ela já tem, deve ter sido, você é de casa, né? Beleza? Irmãos, a gente fala assim, ó, muitas pessoas reclamam, às vezes, que não dá tempo para vir para a igreja, que está cansado. Agora, eu vou fazer menção do nome da Adriana. Irmão, a Adriana, ó, faz assim, Adriana, ó. Ela mora lá nos pontes, Renovado. E ela vai, domingo ela está aqui, quarta-feira ela está aqui. Olha lá você vê. E às vezes ela vai lá para a igreja e às vezes está reclamando. Irmãos, como que nós vamos receber a Amanda nessa noite? Como? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre para eita glória. Para fazer mais 20 irmãos. Irmãos, Amanda, fique em casa, tá bom? Se considere que ser da família, né? Irmãos, a gente está assim, prestativo, principalmente eu que sou pastor, e a gente está vendo que os últimos dias está se afinalando muito, irmãos. Irmãos, tem pessoas que falam, eu vi uma pessoa chegar na televisão, né, no canal, e falando que o inferno não existe. Aí eu falei, mas esse rapaz está achando que
Jesus morreu na cruz? Para quê? Para fazer graça? Para mostrar que ele era o único poderoso, se ele já era? Então, Jesus disse que há dois caminhos, correto? Um que leva à vida eterna e o outro à condenação eterna. O livro de São Marcos, capítulo 15, versículo 16, diz assim, diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. É a Bíblia que diz, não é eu. Amados, e outra coisa, pastor, e aonde? A Bíblia diz também que o Senhor Jesus disse que quando nós, no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, pela memória, a Bíblia diz que abriu-se um livro, e abriu-se outro livro, que era o livro da vida, e aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no fogo eterno, que o bicho não morre e nem força. Irmão, não é ele, eu estou falando da Bíblia. E o povo quer passar, o diabo está iludindo, sabe? Sabe quando a pessoa, irmão, eu vou falar para vocês, Satanás, eu dou uma raiva do Satanás, se eu pudesse pegar ele, mas Jesus vai pegar ele, e a Bíblia diz que vai lançar dentro do fogo, e ele vai ver o que ele fez. Amado, você sabe o que ele está inventando agora? Aí, não, né? Eu vou explicar para você, por isso que eu quero explicar, e eu quero que você fique mais com raiva dele. Irmão, Paulo disse assim no livro de Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o meu irmão, mas a nossa luta é contra Satanás. Aí, pastor, para me vencer, é se humilhando, é orando, é jejuando, é buscando a presença de Deus. Aí você vence ele, porque você vai fazer debaixo dos seus pés. A Bíblia diz isso, eu creio na Bíblia. Que autoridade. Não é meu irmão, não é meu irmão, não. É o Satanás, que é ele que usa. E é mentiroso. Se eu vou falar um negócio de mentira, às vezes a gente tem esse costume, né? Prometendo. Pastor, você vai lá em casa hoje? Ô, pastor. Aí eu fico lá esperando o vídeo. Ô, pastor, não deu. A nossa palavra tem que ser sim, ou não passou disso, é o quê? Não é eu que estou falando, é a Bíblia que não fala. Está vendo que aí a gente perde, sabe? E às vezes entristece a Deus. A Bíblia diz, não, na mesma presbítero Sebastião, não entristeçais ao Espírito Santo para no dia da redenção. Por quê? Porque é ele que convence o homem do pecado, irmãos. Ele que convence o homem desse mundo pecador. Se deixa ele triste, o que eu vou fazer? Irmão, e o Satanás está colocando na cabeça de muitos aí até na televisão que o inferno existe, que é uma pessoa ficar tranquila. A pessoa tranquila. E Deus quer ajudar. Eu vi uma história, irmãos, é história, que o rio encheu, entrou na cidade, e o homem subiu no fundo da casa, e ele falou para Deus, me tira daqui. E a água subiu, ele descia da casa. Deus, me tira daqui. E o rio subiu. Aí parou um rapaz com topo de pau, falou, vamos embora, pula aqui, vamos embora. Ele, não, Deus vai me tirar. Aí passou e o rio subiu. E ele disse, Deus, me tira daqui. Aí veio o bombeiro, parou o bote, o mar. Rapaz, sai daí, eu vim tirar você. Ele falou, não, Deus vai me tirar daqui. Ele falou, não, vem aqui, entra aqui, vamos embora. Aí eu, não vou, Deus vai me tirar. Aí aconteceu, morreu. Aí chegou lá no céu e pergunta para Deus, por que o Senhor me tirou lá? Eu falei, eu mandei o rapaz por todo, você não quis. Eu mandei o bombeiro lá, você não quis.
Deus de amor e deixou acontecer isso. Amados, o nosso Deus continua sendo um Deus maravilhoso. Eu vou provar para vocês isso. E eu vou provar. Pastor, mas por que acontecem essas coisas? É isso que eu vou explicar agora. Primeira coisa, está lá no livro de Lamentação, capítulo 3, e o versículo de número 29. Tu queixa o homem? Queixa você, então? Queixa dos seus próprios pecados. Está lá escrito. Beleza. Deus está falando, irmãos, fogo é bom. Não é? A banda contou ali, não foi? A energia, você sabe quantos mil volts passa daquela rede de cima? 13.800. Eu trabalhei para ir para São Paulo. Aí São Paulo é bem. Eu sei, 13.800. Se você colocar um, você fica. Valeu? Derrete, mas a energia não é boa? Mas não é para nós fogo dela. O fogo não é bom, mas põe a mão no fogo. Se você vê uma criança, a criança não tem noção. Você fala, filho, põe a mão no fogo, não, porque ele quer. Ele vai lá, né? Quer ver? Mas o fogo queima, o fogo tem utilidade dele, mas não para nós. Você está entendendo? Está entendendo? Então agora eu volto aqui. Pastor, mas por que a culpa que Deus, nosso Deus é maravilhoso? Deus deixou tudo certinho. Deus criou tudo, era para ser perfeito. E qual que foi o mal, pastor? O mal foi o homem. A Bíblia diz que quando o Satanás chega para Adão e Eva, eles entregam esse mundo, o mundo que eu falo é o universo, de mão beijada para Satanás. É ou não é? Quem conhece a Bíblia sabe. Ele entregou de mão beijada. Então a Bíblia diz que o céu do céu é do Senhor e a terra é Deus, filho dos homens. Só que os homens pegou e deu para quem? Para Satanás. E ele entregou na mão de Satanás, para Satanás fazer o que ele está fazendo. Agora, Elias, quando ele, olha, irmãos, eu ouvi um testemunho do pastor, que ele foi arrebatado, e ele disse que o Satanás aproveitava a chuva. Quando começava a chover, ele fazia aquelas nuvens escuras e vinha quebrando tudo, vinha destruindo tudo, para os seres humanos colocar a culpa em Deus. E Deus não tinha nada a ver com isso. A Bíblia diz, irmãos, que Deus ele criou tudo perfeito, mas por causa dos homens deixou entrar a maldição na terra, e a terra foi amaldiçoada por causa dos homens. Não é culpa de Deus. Pastor Elias, coloca o nosso 14, 15. Valeu o 14, não foi? Contudo será levado ao Sheol, ao inferno, mais profundo do abismo. Continue. Aquele que, assolava, ali na olhar para ti e te observaram, pensarão e dirão: é esse o homem que fazia estremecer o que? A terra. Olha lá, fazia estremecer a terra e que abalava os reinos. Olha lá, mais um, querido. Era ele que fazia do mundo um deserto e destruía as suas cidades e impedia que os seus cativos voltassem para casa. Você viu que ele está fazendo tudo isso? Você observou? Quem que está fazendo toda essa destruição aí? É o nosso adversário.
sábado. E a Bíblia diz, irmãos, no livro de João, capítulo de número 10, no versículo 10, o diabo veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: olha, o mal é ele, o miserável é ele, o ruim é ele. Mas Jesus é maravilhoso. Jesus disse: mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Se apegue pelo Senhor Jesus e você vai ver que você tem vida, porque Jesus é maravilhoso e Jesus vai tirar nós, vai livrar nós da mão dele, igreja. Fica debaixo das mãos dele, fica debaixo das mãos dele, não foge não. Ô irmãos, quando nós éramos pequenininhos, não são muito grandes, né? Mas a gente tinha medo. Quem já viu falar do homem do saco aqui? Quem já viu? Olha, então não é só eu que não. Mano, nós morríamos de medo, era não é? Rapaz, Joelma, tem que pôr aqui o medo, né? Tem que. Ô irmão, um dia nós estávamos na roça e eu vi um homem vindo com o saco. Rapaz, misericórdia. Eu saí com o que parecia um babalé. Nem bala pegava eu. Ó, vamos fazer com a minha esposa, viu? Eu pequenininho, né? Assim, ó. Larrei na perna da minha mãe, assim, ó. E chorava e gritava: mamãe, é o homem do saco, mãe. E a minha mãe falava assim: filho, não tenha medo não, é o rapaz, é o fulano, que não é o do saco não, filho. Ei, mas o Satanás, irmão, ele está aí, ó. Vamos agarrar nas pernas de Jesus, vamos agarrar nos pés de Jesus e vamos estar protegidos daquele homem, irmão, esse aí, ó. Era ele que faz o mundo, o deserto. Era ele que destruía a sua cidade. Era ele que pedia que os seus cativos voltassem para casa. Ei! Mas Jesus vai trazer de nós de volta para casa. Jesus está com as mãos tendidas, irmão. É ele que protege o seu povo. É ele que guarda. Jeremias, ele disse: se não fosse a misericórdia de Deus, o Satanás nos engolia vivo. Irmãos, eu vou contar um negócio rapidinho para vocês. Havia a menina, ela teve 12 filhotinhos, e os coelhinhos branquinhos. E a mãe dos coelhinhos falava: filho, você sair, não vai longe, e nem entre em lugares sujos, porque tem um predador, que é o gavião, que ele vê com vocês, ele vai vir pegar vocês, e a mãe não está lá para te proteger. E aí eu falo assim: quando vir o gavião, você entra na neve e se esconde na neve, que você é branquinho, eles não vão achar você. E ele está bom. E aí uma vez ele viu o gavião vindo, eles correram por causa da neve. O gavião não achou. Outra vez ele se escondeu na neve. O gavião não viu. Aí um dia o outro falou assim: ó, vamos ir naquela casa ali, ó. Não, a mãe disse: não é para nós ir não. Vamos lá, só para nós ver. Mas por nós vamos entrar pela chaminé. Aí entrou pela chaminé, o que aconteceu? Ficou tudo sujo, ficou tudo preto de carvão. E eles acharam que estava branquinho. Aí, quando eles estavam voltando, o gavião, ele viu o grito do gavião. Não vou falar o grito do gavião, não, senão ele vai querer permite depois. E viu o grito do gavião. E ele falou: gavião, vamos correr para a neve. Aí eles correram para a neve. Só que ele não conseguia mais se esconder, porque estavam sujos. Foi presa fácil o gavião. O que o senhor quer dizer com isso, pastor Ronaldo? Eu quero dizer para vocês, irmãos, não vamos
longe. Não vamos ficar longe da presença do nosso Deus. Não vamos se afastar. Como que nós se afasta? A Bíblia diz que não é nós. Vós que me deixaram. Foi vós que me deixou. Você sabe que Deus fez uma ilustração que mandou a nós buscar a mulher várias vezes e ela largava ele embora. Ele disse para Israel: eu, Israel, trazia você para mim, você ia embora de novo, e me abandonava. E Jesus chora quando ele chega em Jerusalém, dizendo: olha, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis guardar você debaixo da minha asa, mas vocês não quiseram. Foi os homens que me abandonaram, foi os homens que me deixaram. Irmãos, os homens trocam Jesus pelo gole de pinga, Jesus troca Jesus pelo prazer do sexo de 10, 20 minutos, uma hora. Os homens trocam Jesus pelo prazer de um cigarro, irmãos. Olha, os homens trocam Jesus por qualquer coisa e depois falam que ainda é culpa de Jesus. Quando o diabo vem e vem para prender, para fazer, para destruir, não tem ninguém para guardar ele, porque não tem a proteção. Mas louva a Deus, porque a Bíblia diz, agora eu quero dar uma palavra boa para você, mas a Bíblia diz que aqueles que me buscam, aqueles que me servem, eu abençoarei ele, guardarei ele. Pastor, mais o quê? Um dia, quando eu era novo, irmãos, eu falava assim: meu Deus, o Senhor Jesus está voltando, eu vou casar para quê? Aí meus filhos, olha o que está acontecendo, cada vez pior, destruição. Não vou não, Jesus. Jesus falou: meu servo, quem é meu, quem me serve, eu guardo você, eu guardo os filhos seus, até a terceira e a quarta geração. Aí eu falei: agora eu vou casar e vou ter bastante filhos, Jesus, agora, porque o Senhor Jesus me deu 8 filhos, e eu vou ser abençoado. Eu vou abençoar meus filhos, já é abençoado, e aquele também, irmão, a sua casa, a sua família, através de você. O Senhor abençoa a sua casa, o Senhor abençoa os seus filhos, o Senhor abençoa a sua família. Descanse nesse Deus. Mas tem que servir a Ele. Morrer, irmãos, já era problema faz tempo. Desde criança que Satanás tenta matar eu, mas não consegue. Primeiro, quando eu tinha acho que 2 anos, 1 ano e pouco, a minha garganta deu uma infecção e fechou lá na Bahia. E a próxima cidade que tinha remédio era 12 quilômetros. E o meu pai pegou eu e correu para lá. Chegamos lá de noite. O médico, ou a farmácia, falou assim: olha, você agradece a Deus, porque a última injeção eu tenho, que serve para tirar. Se não tivesse essa injeção, e a outra cidade mais próxima dava mais de 2 horas, 3 horas de viagem para chegar. Onde que nós ia achar outro? Ele falou: não ia dar tempo, senão o menino ia morrer antes de chegar. Olha aí, já queremos até lá. Depois, pastor Naldo, depois eu quase bati o caminhão. Eu estava com uma perua cheia de coisa para me levar na feira. E quando eu fui virar na pista, vi um caminhão e Jesus precisando para mim, meu céu, para o carro. Eu parei, o caminhão passou. E eu falei: Jesus, chega conhecido. Aí ele falou: você dorme, mas eu não, meu filho, eu guardo você. Eu não durmo. O guarda de Israel não dorme, igreja. Pastor, quando eu casei, o diabo falou: eu vou matar ele para deixar a minha viúva. Já toma. Aí, ele pensando que ia matar, só que o meu Deus, o guarda de Israel, não dorme. Se o senhor não guardar, então guarda o sentinela. E aí, o que aconteceu, pastor Naldo? Eu estava, irmão, eu falei para vocês que eu trabalhava na rua, eu subi no poste, passei no sítio, eu estava lá, e depois eu fui apertar o poste atrás, eu fui abracei o poste e apertei atrás aqui. Aí, quando nós acabávamos, nós se jogávamos para trás, porque nós confiávamos no sítio. E o Espírito Santo falou para mim: olha o sítio. Quando eu olhei, eu não vi como desfalar aquilo, porque aquilo fica apertando atrás para tirar uma trava para depois eu baixar.
tem obra ainda para fazer. Olha quantas vezes ele lutou comigo para me matar. Mas pastor, mas e agora? Agora eu quero dizer para você: se agarre de Jesus, porque quem te guarda é Ele, quem te protege é Ele. Se não guardar, ninguém guarda. Fica de igreja. Vamos vai cantar um hino ali rapidinho e já cantar no corredor. Corre, irmão, essa hora já foi. Irmãos, mas agora, quando o Luiz vai estar louvando o Senhor, nós vamos fazer um corredor. Irmão, nós vamos fazer um corredor. O que é isso, pastor? Os irmãos que veem, nós fazemos a pregação você vem e eu oro. Irmão, você sabe, eu tenho certeza que você sabe, o poder da oração. A Bíblia diz que Deus quebra. E o grito ainda, Deus derruba muralhas. Nessa noite, irmão, confia, acredita. Está explicado, irmão? Quando alguém me falar para você que Deus não ama, não é Deus não, viu? Você viu o que ele faz? As coisas que é jogada para Deus. É Satanás. Está escrito. Ele que faz tudo a terra, ele que destrói, ele que faz tudo. A Bíblia diz que Deus não destrói, mas o homem, pastor, mas por que ele não intervém? Porque o homem entregou na mão de Satanás. Mas é por pouco tempo, irmão. Jesus vai vir, e a Bíblia diz que quando Jesus tomar na mão dele, vai levar nós para reinar, e vai ser um reino maravilhoso, o reino do Messias. O irmão já preparou, não pega o microfone? O irmão, eu quero, não vou não. Eu vi o céu abrindo acima, João. E aquela sai de uma assim, uma luz descendo sobre a irmã assim.